Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso. Estamos aqui então com a missão de falarmos especificamente sobre 3 emendas constitucionais. Então nós falamos sobre a emenda número 60 de 2009, agora falaremos sobre a emenda 79 de 2014. Novamente é uma emenda muito importante, principalmente para vocês que realizarão concursos para a área federal. Normalmente estas emendas são cobradas em vários destes concursos, tá bom? No caso, nós vamos falar aqui de uma alteração que foi promovida no artigo 31, tá bom? Da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Todo mundo conhece bem a história desta emenda, que no caso provocou ali, né, profundas modificações na administração pública. Muita coisa ocorreu com esta, no caso ali, vamos colocar, com esta emenda, e mais uma vez nós estamos aqui para falarmos especificamente de uma outra emenda, a 79, que no caso alterou o artigo 31 da emenda número 19 de 98, ok? Olha, o faremos de uma maneira que supra a sua necessidade. Quando se cobra isso em prova, o que se cobra é a literalidade do assunto na nossa prova. Seja como for, eu estarei aqui sempre com você, prontinho, para que a gente possa realizar tudo certinho, tá bom? Vamos lá então? Simbora que o professor partiu a aprovação. Então, o objeto do nosso estudo, a emenda constitucional 79 de 2014. Esta emenda, ela alterou o artigo 31 da emenda constitucional número 19 de 98, ou seja, aquela importante emenda constitucional que provocou profundas modificações na administração pública. E nesse caso, com essa alteração, o que foi provocado? Que mudança, que efeito tão importante teve a ponto de merecer um estudo com tamanha amplitude e destaque? É o seguinte, tá? Através desta modificação, então, no caso promovida pela emenda constitucional de 79 de 2014, então passou esse documento a prever a inclusão em quadro em extinção da administração pública federal de servidores e policiais militares admitidos pelos estados do Amapá e de Roraima em fase de instalações destas unidades federadas. Então nós vimos aqui interessante, né? Falamos de algo muito próximo a isso em relação a Rondônia, quando nós estudamos a emenda número 60 de 2009. Só para que você tenha rapidamente um resuminho sobre a 60/2009, a 60 ela falou o seguinte, olha, vou resumir aqui sem qualquer juridiquês. O ex-território, né, o território de Rondônia será transformado então em estado. Houve a transformação em estado. E os servidores que prestavam então lá serviços, né, nas suas respectivas condições, a eles foi dada a condição de permanecer num quadro de servidores que seria extinto ao decorrer do tempo, ou depois que tivesse a eleição do primeiro governador e a estrutura dos servidores, eles poderiam também passar para o estado. Então, no caso, foi em relação a Rondônia. Agora nós vamos ver essa mesma colocação, porém em relação aos estados do Amapá e de Roraima. Lembrando que Amapá e Roraima também já foram, no caso, territórios aqui no nosso contexto federativo, tá bom? Vamos então entender um pouco melhor quais foram as modificações? Eu vou apresentar para vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a modificação que foi introduzida. Então, o artigo 31 da emenda constitucional tinha, na 19/98, tinha uma redação e esta redação foi alterada. Qual foi então aqui no caso especificamente a nova redação, então, no caso especificamente aí desse artigo? Qual foi a nova redação, então? Vamos aqui, eu e você, então, em busca desta redação. Redação do artigo 31 da emenda constitucional /98. O caput do 31 é bem extenso e por isso mesmo nós temos que, no caso, buscar as ideias que estão dispostas. Olha só, os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais,
Além disso, os integrantes da carreira policial militar dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima. Opa! Então vamos lá, vamos marcar aqui. Servidores públicos federais. Mas quem? Os servidores públicos municipais. Os integrantes da carreira policial militar. Da onde? Dos ex-territórios, então, e é isso que eu quero falar para vocês, dos ex-territórios, então, do Amapá e de Roraima. Ok, o que aconteceu com estes, então? Olha, nos termos aqui da nossa legislação vigente, então, foi dada a seguinte, tá? A seguinte modificação, então. No caso, olha, desde que tais comprovassem que estavam, tá, no exercício regular das suas funções, prestando serviços a aqueles ex-territórios na data em que foram transformados em Estado, então vamos lá. Se estes servidores federais, servidores municipais e integrantes da carreira policial militar comprovassem que estavam no exercício regular das suas funções, prestando serviço àqueles ex-territórios, na data em que foram transformados ali, então, em estados, tá? Os servidores, então, e os policiais militares admitidos regularmente pelos governos do estado do Amapá e de Roraima no período de transformação e efetiva instalação destes estados em outubro de 1993 e ainda os servidores nesses estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, eles passaram então a fazer parte, desde que isso tenha sido feito por opção, de um quadro em extinção da administração pública federal. Gente, no caso especificamente, resumindo, foi criado um quadro da administração pública federal. Esse quadro ele seria extinto logo depois que o último integrante desse quadro, então, não mais estivesse por algum motivo mais na ativa, mas é um quadro que já nasceu interessante, né? Ele já nasceu com data para ser extinto, com período. É só o prazo ali daqueles servidores, então, ou se aposentarem, ou falecerem, ou qualquer coisa do tipo. É o mesmo tratamento que foi dado ao estado de Rondônia, o mesmo. Na época também, o estado de Rondônia, da mesma forma, passou por esse mesmo critério. Então, na época, nós sabemos que o concurso público passou a ser exigido a partir, né, da Constituição de 88. Então, para que você possa ocupar um cargo público efetivo, é necessário que você seja aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, e só que naquele momento ali, havia, né, a Constituição de 88 provocou grandes mudanças, havia então essa transformação desses territórios em Estado, e aí, é claro, por força constitucional, são entes federativos, eles teriam então autonomia para auto se organizarem, e por isso mesmo, este artigo 31 teve esta missão, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Bem, ainda, né, na época foi feito ali um enquadramento. Esse enquadramento, então, destes servidores, tá? O enquadramento, então, destes servidores aí, ou seja, o enquadramento para os servidores ou para os policiais militares admitidos regularmente ali entre a transformação e a instalação dos estados em outubro de 1993, eles então, no caso, deveriam, tá, dar-se no cargo em que foram originalmente admitidos ou no cargo equivalente. Então, não havia aquela possibilidade de você, vou dar um exemplo, eu era soldado quando ocorreu essa transformação e agora eu vou fazer parte ali desse novo quadro que foi criado como sargento. Não, isso não vai acontecer. O enquadramento, então, ele observou originariamente qual era a sua condição quando foi transformado de território para estado, e essa condição não sofreu qualquer alteração quando da sua, né, no caso ali, da sua permanência agora num novo quadro, da sua opção pelo novo quadro. Então não significou que você pudesse ali ter um acréscimo, mudar de alguma coisa. Os integrantes da carreira policial militar, tá? Eles continuarão prestando serviço aos respectivos estados e, porém, eles permaneceram lá na condição de cedidos, tá? Evidentemente, naquela oportunidade, ficaram submetidos ali às disposições estatutárias, tá? No caso ali, aqui estão sujeitos às polícias militares, existe um estatuto das polícias militares,
e no caso ali levando em consideração o grau hierárquico e o direito às promoções. Para a nossa prova, o que mais me interessa é isso aqui, ó. Os integrantes da carreira policial militar, eles continuarão ali prestando serviços aos respectivos estados na condição de cedidos. Eles não perderam a condição de policial, mas agora ficaram na condição de cedidos. Já os servidores, tá? Os servidores, então, que foram mencionados, os servidores, tá? Eles continuarão prestando serviço aos respectivos estados e aos seus respectivos municípios, também na condição de cedidos, até que pudesse ocorrer o seu aproveitamento em um órgão ou entidade da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, já que aquele quadro que eles iriam permanecer era um quadro já, como eu disse, nasceu para morrer, né? Como todos nós, o quadro já seria extinto muito em breve, tá bom? E mais, para fins de enquadramento, previsto então na nossa norma, tá? Previsto lá, esse artigo 31, então, tá? Ele é o seguinte, olha, nos termos deste artigo, então, ficou reconhecido como vínculo funcional com a União aquela situação em que servidores regularmente admitidos lá no quadro dos municípios dos ex-territórios do Amapá, Roraima e de Rondônia, que estivessem em efetivo exercício na data da transformação. Então, na data da transformação, esses servidores, tá? Eles, evidentemente, aqui foi reconhecido o vínculo funcional deles com a União. Por quê, gente? Nós sabemos que por força constitucional, os territórios são autarquias federais. Então, naquela oportunidade, aqueles servidores estavam regularmente constituídos e por isso mesmo foram considerados como, no caso ali, efetivo exercício e com vínculo funcional à União. Opa, isso que me interessa para a prova. Ficou reconhecido o vínculo funcional com a União daqueles servidores. Olha, os servidores também... Os servidores dos ex-territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, né, incorporados, aqueles que optaram pelo quadro em extinção da União, eles seriam enquadrados nos cargos e atribuições equivalentes e assemelhadas. Então, se você, por exemplo, ocupava um cargo de técnico tributário, quando então houve essa transformação, você não iria para a União como auditor. Você não iria, isso não foi tolerado, a lei não permitiu isso, falou, olha, você vai vir para cá, vai permanecer aqui então nesse quadro em extinção da União, mas você virá para ocupar atribuições equivalentes e assemelhadas, você não terá um sobressalto aí, vamos dizer, na sua carreira. Não existe isso, tá bom? Então foi mantida esta condição. Além disso, tá? Além disso, e o que mais? Caberá à União, isso no prazo de 180 dias, contada a partir da data da publicação dessa emenda. Então, essa aqui foi uma regra transitória que se aplicou à época, tá? Nesse caso aqui, então, foi dado um prazo à União para que ela pudesse regulamentar o enquadramento dos servidores. Gente, isso só foi ocorrer depois que o Supremo Tribunal Federal foi acionado, muitos anos depois. Vocês acreditam? E até hoje tem muitas ações ainda no Supremo envolvendo esses assuntos aqui. Bem, no caso da União não regulamentar o enquadramento no prazo de 180 dias, o optante ele terá direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. Só que aí gera responsabilidade. Vai gerar responsabilidade para aquela autoridade que por algum motivo não cumpriu o que deveria ter sido feito no prazo de 180 dias. E aconteceu? Aconteceu. Nós tivemos autoridades, então, sendo responsabilizadas nesse sentido. A opção para incorporação em quadro de extinção em extinção da União, porque foi dada, viu, gente? Foi dada a opção. Olha, servidor, você tem duas situações aí. Você pode, então, ser incorporado num quadro em extinção da União, depois que isso acontecer, você será aproveitado na administração pública federal, ou você pode fazer parte do novo Estado e fazer parte dos seus respectivos servidores. Foi dada a opção para todo mundo naquela época, tá bom? É muito interessante isso aí. E mais, esta opção na época, ela teve que ser formalizada pelos interessados. E eles tiveram 180 dias. Então falou, servidor, você quer passar para o Estado ou você quer continuar aqui nesse nosso quadro que será extinto e depois ser aproveitado na administração pública federal? A maioria ficou, viu, gente? A maioria ficou.
Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontravam no exercício das funções policiais nas secretarias de segurança pública, específica, tá? No caso aqui, eles trabalhavam nas secretarias de segurança pública dos ex-territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, na data em que houve a transformação dos estados, foram enquadrados no quadro da Polícia Civil. Então, quem trabalhava na Secretaria de Segurança Pública foi parar onde? Foi parar nos quadros da Polícia Civil, ok? Os servidores também admitidos regularmente pela União nas carreiras do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, tá? Cedidos, então, aos estados do Amapá, Roraima e Rondônia. Foram assegurados aos mesmos direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes das carreiras correspondentes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização da União. No caso, a Receita Federal. A época que isso é muito interessante, eu lembro alguns colegas fiscais tributários desses estados tinham a mesma remuneração de um fiscal federal, de um fiscal tributário federal, a mesma, tá? Foram mantidas as paridades, né? E mais, os proventos da aposentadorias, pensões, reformas e reservas remuneradas, tá? Que tem como origem o período de outubro de 88 a outubro de 96, passaram a ser mantidos pela União. A União é que ficou pagando isso aqui. A União é que teve que pagar os proventos, as pensões, servidores esses territórios aí, tá? Que no caso, tá, se aposentaram, ou que tiveram, foram reformados, ou que vieram a falecer, porque aí os familiares recebem as pensões, no período de outubro de 88 a outubro de 93, quem teve que arcar com isso aí? A União. A União arca até hoje, tá bom? E mais, é proibido o pagamento a qualquer título em virtude das alterações promovidas por esta emenda constitucional de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referente a períodos anteriores à data do enquadramento. Então, antes de 88, esquece. Não vai, no caso aqui, ser objeto de discussão nos termos da nossa lei. A única exceção fica pelo aquilo que está disposto lá no parágrafo único do artigo 4º. Mas, como regra, em 99% das vezes, antes de 88, esquece. Não vai entrar nesta regra aqui de transição, não. Ok? E com isso, então, alcançamos aí, mais uma vez, o nosso contexto. Chegamos, então, aí a mais um final de nossa aula. E, claro, com isso, mais uma vez, conseguimos o nosso objetivo. Que, no caso, era compreender melhor o que aconteceu com aqueles agentes públicos que eram, então, pertencentes aos estados. Agora, estados de Roraima, Amapá e Rondônia. E nós vimos aqui qual foi a destinação de cada um deles e é isso que será cobrado em nossa prova. Excelente estudo a todos vocês. Fiquem com Deus, ótima preparação e eu profetizo em sua vida a vitória. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vocês viram? Então, foram aulas, foram assim, situações bem interessantes, o que ocorreu com estes estados, principalmente essas emendas falam da transição, o que foi feito com os servidores, com os agentes públicos daquela oportunidade. Muito obrigado, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.